Olá, galerinha do bem! Hoje aqui no canal a gente vai entrevistar uma pessoa para a gente falar sobre o tema do racismo no Brasil. Infelizmente, nós não gostaríamos de falar sobre esse tema, né? Não desse prisma do que está acontecendo, do que a gente vive até hoje, no século XXI. A gente poderia estar falando da história, da origem, como foi a trajetória dos negros no Brasil e não falar sobre a palavra racismo de uma forma em que até hoje a gente ainda convive com isso. E a gente vai falar então um pouquinho sobre a questão da intolerância racial, sobre a discriminação contra o negro no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente está sabendo aí dessa questão do George Floyd, que sofreu essa agressividade, né? Não só pelo fato dele ser negro, mas pelas atitudes e pela consequência de como a segurança, né? A polícia trata o cidadão, né? O respeito, a dignidade da pessoa humana. E o Luiz vai falar um pouquinho sobre isso, ele vai falar também se ele já teve alguma situação que o levou a alguma questão vexatória. Então nós vamos falar com o Luiz Felipe, o Lipe-Fi, mais conhecido como Lipe-Fi, é isso mesmo? Isso mesmo. Fundador da bateria Floripa SC, né? Ele é um ritmista com mais outros colegas, né? Isso. Pai de família, trabalhador. Vamos falar então um pouquinho sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a questão do racismo no Brasil e no mundo, sobre essa questão do George Floyd que tá viralizando aí nas redes sociais, e falar um pouquinho sobre a questão da influência do racismo e da intolerância no Brasil, porque a gente vê muito essa questão nos Estados Unidos, né, em outros países, mas a gente não vê isso no Brasil. É claro que por causa da situação do George Floyd, isso influenciou também aqui no Brasil. Mas por que os negros aqui do Brasil, a fundação de negros dos Zumbi dos Palmares, né, da questão da consciência negra, por que aqui não é feito um trabalho em relação a isso, né? As origens, trazer as origens do Brasil mesmo, né? Porque aqui a gente tem muita colonização negra, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bem, Sayonara, eu acho que o que está faltando é o negro se unir e dar força à própria voz, certo? Existem várias fundações, só que também existe uma questão política, né? Às vezes as fundações sofrem repressões e de não ter verba para ir seguindo em frente com os seus trabalhos. Então, cada negro que sofre o preconceito, passa pelo racismo, não tem voz. Se você vai numa delegacia, é mais um número. Se você colocar na mídia, é mais um número. A mídia em si, a imprensa, ela aqui, principalmente no sul do Brasil, ela dá uma abafada nesse caso, achando que o negro não tem vez, não tem voz, e já se vê que nos Estados Unidos já é diferente. Que o negro, quando se une, a voz do negro é forte, ecoa longe, né? Infelizmente teve que acontecer isso para as pessoas acordarem para a vida, mas já aconteceu várias outras vezes e já teve mobilizações, ações, só que parou, né? Por que parou? Né? Fica em evidência um mês, 2 meses e depois acaba. Eu já passei por racismo em loja, no supermercado, na rua, né? Essa pessoa... Sou trabalhador, né? Sou autônomo, sou trabalhador, faço diversos tipos de serviço. Nem sempre eu vou estar andando todo arrumadinho. E quando eu não estou arrumado, todo mundo me olha de uma maneira como se eu tivesse uma doença, eu fosse um bicho, uma coisa diferente. Principalmente as autoridades. Né? A pessoa, o negro que anda na rua, ele não anda com medo de ser assaltado, ele não anda com medo do bandido, mas sim ele anda com medo da polícia, da guarda municipal, porque você não sabe a maneira que eles vão abordar. Pode abordar, mas de maneira educada, né? Que ele chegue, informe o porquê está abordando e não chegar batendo, humilhando e depois vai ver um pai de família e simplesmente vai ficar, foi mais um número. Né? Não, eu acho que no Brasil tem que acabar com esse negócio de números e sim dar vez à voz do povo. Né? Quando acontece com o filho de uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto,
todo mundo se choca, todo mundo, ai meu Deus, coitado, isso é aquilo. Mas quando é com o negro sofre o racismo, o preconceito a partir do momento que sai de dentro da sua casa. Nem todos os meus vizinhos me dão um bom dia. E seguranças começam a me seguir, achando que eu vou roubar, E não é isso. Às vezes, se eu estou sujo, é porque eu estava trabalhando em busca do pão de cada dia para minha família. E aqui as pessoas, infelizmente, vê o negro, não dão vez, né? O negro, ele estuda, ele se forma, mas mesmo assim, a posição que ele tem direito de ocupar, eles não dão a vez. Tu sente alguma discriminação em relação à questão do trabalho, a questão de ser contratado por uma empresa de porte, ou o trabalho que tu desenvolve mesmo, tu sente dificuldade pela questão da cor da tua pele, pela questão das tuas origens? Tu sofre ainda muito em relação a isso? Qual é o tipo de situação que tu vive em relação a essa situação dessa questão hoje ainda que a gente vive da discriminação? Bem, se hoje eu for numa empresa grande levar o meu currículo e uma pessoa com a mesma capacidade, com o mesmo gabarito no meu currículo, eles vão dar vez para outra pessoa, né? E se forem me dar oportunidade, vai ser num serviço mais simples, onde eu vou ter que me destacar com o meu profissionalismo, né? Infelizmente, no meu atual serviço, às vezes eu sinto, né? As pessoas ficam... porque se a gente for ficar toda hora, que preconceito é esse? Vai ser um desgaste para o negro. Sim. Então a gente vai absorvendo, mas chega uma hora que dá vontade de explodir, de extravasar. Porque às vezes eu chego em locais informando que eu sou da empresa tal, que eu vim fazer a entrega tal, e as pessoas ficam me olhando, ou pegam a nota realmente para saber. Já aconteceu situações de um comerciante ligar na empresa para saber, eu estando com uniforme, com veículo da empresa, para saber se realmente eu era funcionário da empresa. E isso machuca, né? Faz o lado profissional a pessoa não querer mais desempenhar com tanta qualidade porque está passando toda hora. E daí parece que se você agir numa linha bruta, daí todo mundo vai te respeitar. Mas não é isso que o negro quer. O negro quer ser tratado com educação e não que ele tenha que já chegar numa brutalidade para adquirir uma educação, para obter uma educação de um próximo, né? Por que o negro entrou, deu bom dia, ninguém dá bom dia para ele? Porque se ele informar que é de uma empresa, eu vim fazer tal entrega, eu vim recolher tal material, por que as pessoas olham com ele com indiferença, né? E sendo que ser negro não é sinônimo de ser bandido. Qual é o teu sentimento em relação aos teus filhos quando estão indo para a escola, quando estão se relacionando com outras crianças que passam também por isso, né? Qual é o teu pensamento? Tu acha que os teus filhos também estão sofrendo essa discriminação em pleno século XXI? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Bem, eu fico bem preocupado porque... né? Estamos no século XXI, a informação está na mão de todo mundo, né? E quando eu vejo, e sempre passo para meus filhos, que todos somos iguais. Não importa se um é alto, se um é baixo, se um é gordo, se outro é magro, se um é branco, se o outro é negro, se é índio, né? Todos somos iguais. E eu passo sempre para eles que para tratar com respeito todo mundo, para obter o respeito. Claro que às vezes uma criança negra não tem um respeito tão forte quanto uma criança branca, mas eu sempre ensino a eles que quando eles se sentirem acuados ou repreendidos, eles que não ajam numa linha de violência, ou se retirem ou procure, né, a professora, informe a professora, a orientadora, o que está passando. Porque antigamente, na época que eu estudava, da pré-escola, o apelido era nome, né? Sim. Ninguém me chamava de Luiz ou de Felipe, não. Ô negro, ô neguinho. E isso foi crescendo. Claro que hoje muita gente absorve da maneira que falam, né? Eu e meus amigos, a gente se trata dessa maneira. Ô negão, tudo bem? Como é que tá? Mas é uma maneira carinhosa. Não dá direito ao próximo de chegar
até a minha pessoa e fala, ô negão, pergunta o meu nome, eu tenho nome. Né? Então eu ensino isso aos meus filhos, nunca tratar ninguém com indiferença, pouco menos apelidar para poder se referir à pessoa. Esqueceu o nome? Oh, por gentileza, qual é o seu nome? Né? Não importa se é branco, se é negro, se é índio, porque todo mundo tem um nome e todo mundo merece respeito. Não é, eu não quero fazer uma apologia ou me vitimar porque eu sou negro, mas sim eu quero que a minha raça tenha voz e tenha vez, tenha chance de alcançar o que todo mundo quer alcançar. Né? Existem cotas, isso é legal por um lado, eu acho legal até um certo ponto, mas eu acho que se desse a igualdade para todo mundo, não precisaria de cota, porque a pessoa que está entrando por uma cota, ela vai sofrer um preconceito até o final dos estudos dela. Você entrou porque você entrou por uma cota, pelo número. Né? Então, mais uma vez, o número entra, sendo que se der a oportunidade ao negro competir com um branco, ele vai competir igual na igualdade. Não, você tem que estudar, você tem que alcançar isso para você poder entrar e ser, né, alcançar o sucesso da sua vida. Não dizer, entrou numa faculdade porque vai lá, faz uma prova pela cota. Isso daí é humilhar o ser humano, né? Ou é separar, achar que o ser humano não, ele precisa fazer uma prova especial para poder entrar numa faculdade. Por que não igualar tudo, né? Assim como o negro tem que fazer uma prova para entrar pela cota, por que o branco não? Acaba a cota, todos fazem uma prova igual e se destaca quem estudou mais, né? Então eu fico bastante preocupado, porque os anos vão passando, meus filhos estão crescendo e eu não quero que eles passem o que eu já passei, o que eu passo, né? Eu ensino para eles manter a calma e se aquilo estiver incomodando eles, que se afastem, porque fere, dá uma tristeza. Eu muitas vezes já fiquei pensando, mas o porquê? Né? Então eu não vou fazer mais nada, não vou mais sair de casa. Não, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, né? Ou por que eu vou ser só um faxineiro? Claro que um faxineiro tem o seu valor, digno, né? É digno. Meu pai sempre me ensinou que todo serviço é digno, desde que ele seja, né, conquistado com honestidade, né, e com respeito. Então não importa se é o faxineiro ou se é um alto executivo, né? Não importa se é branco, se é preto. Essa questão da vitimização também, né? Das pessoas chegarem e ficar nessa situação. Oi, neguinha. Olha só que bonitinha. É tão bonitinha, né? Tão escurinha. Né? Tem uns fenótipos que as pessoas usam para adjetivar a cor da pele, né? E sendo que as pessoas de brancas, que a gente pode usar esse termo, né? Porque hoje em dia a gente nem tem mais a questão do branco, né? Amarelo é misturado, é moreno, né? As pessoas usam muito esses adjetivos, né? Que aqui machucam e as pessoas que fazem, talvez não fazem por maldade, mas elas não entendem que aquilo te traz uma situação de dor, de sofrimento, de toda a tua história para trás, né? Porque as pessoas elas têm uma noção que, como o Luiz não foi escravo, o Luiz não sofre. O Luiz não está sofrendo a questão de ser negro. O Luiz não foi escravo. Talvez o tataravô do Luiz passou pela questão da escravidão, foi colocado numa senzala, foi acorrentado, mas o Luiz não tem isso. Por que o Luiz se sente assim, né? As pessoas não têm essa consciência. Então eu queria que tu me dissesse em relação a isso, qual é esse sentimento, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que a gente precisa sim falar da história do negro, da origem do negro, da onde ele veio, das suas raízes religiosas, das suas danças, né? Sendo a capoeira, que é uma coisa que é maravilhosa, que as pessoas também usam isso. Não, isso aí é coisa de negro, eu não vou deixar o meu filho fazer. Isso é coisa de malandro, de bandido, sempre tem isso, né? Então, assim, o que dá para fazer em relação a essa situação, que as pessoas entendam o porquê que tem esse sofrimento ainda? Quando alguém vitimiza chamando de negro ou te olha de uma forma diferente, qual é esse sentimento? O que te traz a tudo isso? Me traz um sentimento de tristeza, né? Mas ao mesmo tempo que dá uma tristeza, dá uma ira, né? Que a pessoa daí tem que saber tratar, absorver, porque fere muito, né?
Você estudar, já saber que os seus antepassados sofreram, apanharam, e hoje a gente só não apanha, mas sofre. Não apanha entre aspas. Sim. Mas sofre o preconceito. Então isso dá uma tristeza, né? Eu nunca vou me referir a uma pessoa branca ou alemão, né? Eu já passei por situações de estar numa cidade germânica e a pessoa encostar no meu braço para ver se realmente era uma tinta ou alguma coisa, e isso humilha. Que loucura. Isso humilha. Além de humilhar, dá uma tristeza. Sim. Né? E pode desacarretar várias outras coisas. Uma depressão, ou a pessoa querer tirar a própria vida. Sim. Porque, poxa, eu vou no mercado, as pessoas querem encostar em mim para saber se é uma tinta ou se isso pega. Né? É ver que, gente, todo mundo é igual. Isso daqui não é uma tinta, é a minha pele. Sim. Tenho orgulho de ser negro, né? Já estudos já provaram que o negro, a saúde do negro é mais do que de qualquer outro. E olha o quanto que o negro sofreu. Sim. Né? E nas senzalas, e se você for ver bem, hoje tudo, música, esporte, o negro está envolvido. A capoeira Se destaca também, né? começou com o negro. Sim. Né? A música, o negro que iniciou. Sim. E por que não dá evidência devida ao negro? Por que não foca nisso, né? A religião, o negro tem uma conectividade muito grande, né? A Deus e quando Jesus Cristo andou na Terra. Sim. O negro está no desenvolvimento do mundo. Sim, com certeza. Não foi uma coisa de agora. É uma coisa que já vem. Se hoje o mundo é mundo, foi por causa do negro. Do negro, do índio. Vamos colocar assim, o branco teve, mas quem que fez? Quem que foi lá e deu o suor, o sangue para desenvolver, para abrir as estradas, para construir. Um trabalho braçal, né? Então, tem que se respeitar. Sim. E dar evidência a isso, né? Não quero que todo mundo me veja na rua, bata a palma para mim. Não, mas que me respeite. Sim. Né? Tem pessoas famosas que sofreram, apresentadores que não podem ocupar uma bancada de um jornal de ponta porque é negra, que é isso? Sim. Muito pelo contrário, né? Não focar a cor, a raça, mas focar a pessoa que eu sou, né? Valorizar essa questão do ser humano, né? Que as pessoas têm essa dificuldade ainda de entender a questão do ser humano. Porque às vezes que as pessoas falam, né? Porque as pessoas de cor, elas reclamam, elas dizem que as pessoas olham elas com indiferença, mas justamente olhar elas normal, como olharia qualquer outra pessoa. É isso que elas esperam. Como tu falou, não é questão de bater palma. É acabar com isso, né? É transformar isso de uma forma verdadeira, né? Ter esse sentimento de verdade. Olhar para a tua pessoa e ver que tu é um homem que trabalha, que também sofre, que também erra, né? Mas que é ser humano, como eu, como qualquer outra pessoa, né? Então, é um assunto bem polêmico, é um assunto que ainda teria muita coisa para falar sobre. Gostaria da próxima vez, né, Luiz, que tu pudesse vir para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E eu queria agradecer a todos que participaram, que assistiram esse vídeo. Quem gostou, deixa seu like, compartilha. O Luiz vai voltar com certeza para a gente falar mais sobre esse assunto, porque ainda tem bastante coisa para falar sobre isso. Obrigada!